A classe média não está sendo destruída por um único grande golpe. Não é apenas o preço do mercado, não é apenas o aluguel, não é apenas o cartão de crédito, não é apenas o financiamento, não é apenas o salário que parece não acompanhar a vida. Essas coisas importam, pesam, apertam, cansam, mas elas são apenas a parte visível do problema. O que está destruindo a classe média em 2026 é algo mais profundo, mais silencioso e mais perigoso. A classe média foi ensinada a parecer rica antes de construir riqueza. E essa frase explica quase tudo, porque muita gente hoje vive em uma situação estranha. Tem emprego, tem renda, tem celular bom, tem cartão, tem carro financiado, tem casa ou apartamento decorado, tem assinatura de streaming, tem delivery, tem roupa boa, tem acesso a lugares que antes pareciam distantes. Por fora parece progresso, mas por dentro existe uma sensação constante de aperto. A conta fecha, mas não sobra. O salário cai, mas desaparece. A fatura chega e o peito aperta. A vida parece melhor do que a dos pais, mas a paz parece menor. O padrão subiu, mas a liberdade não veio junto. Esse é o ponto. A classe média aprendeu a medir sucesso pelo padrão de consumo, não pelo nível de liberdade. E quando uma pessoa mede sucesso pelo que consegue comprar, ela pode estar ficando mais pobre justamente enquanto parece estar vivendo melhor. Essa é uma das grandes lições do universo de pai rico, pai pobre. O pobre financeiro compra coisas para sobreviver. A classe média compra coisas para parecer que venceu. O rico compra ativos para conquistar liberdade. E a classe média fica presa no meio. Ganha mais do que antes, mas gasta tudo. Tem mais acesso do que antes, mas também mais dívidas. Tem mais conforto, mas menos margem. Tem mais aparência, mas menos controle. Essa é a armadilha. Em 2026, muita gente da classe média não está quebrando de uma vez. Está sendo lentamente drenada. Um pouco pelo custo de vida, um pouco pelos juros, um pouco pelas parcelas, um pouco pelo desejo de manter aparência, um pouco pela comparação com os outros, um pouco pela ilusão de que se cabe no mês, eu posso comprar. E talvez essa seja uma das frases mais perigosas que existem, cabe no mês. Porque quase tudo cabe no mês quando você parcela o suficiente. O celular cabe, o carro cabe, a viagem cabe, a roupa cabe, o móvel cabe, o curso cabe, o jantar cabe, o presente cabe, a reforma cabe. Mas a pergunta não é se cabe no mês. A pergunta é, isso cabe na vida que você quer construir? Cabe na sua liberdade? Cabe na sua paz? Cabe na sua reserva? Cabe na sua capacidade de dizer não? Cabe no seu futuro? A classe média foi treinada para perguntar o preço da parcela. Mas quem constrói riqueza pergunta o custo da dependência. E dependência é cara. Depender do próximo salário é caro. Depender do cartão é caro. Depender de crédito é caro. Depender de um emprego que você não pode perder é caro. Depender de parecer bem para se sentir aceito é caro. Às vezes, o valor da parcela parece pequeno, mas o preço real é enorme. Porque cada parcela tira um pedaço da sua margem. E margem é tudo. Margem é a diferença entre viver e apenas sobreviver. Margem é o espaço entre uma emergência e uma crise. Margem é o espaço entre uma oportunidade e a incapacidade de agir. Margem é o espaço entre aceitar qualquer condição e poder escolher. Margem é o começo da liberdade financeira. E a classe média está perdendo margem. Esse é o problema central. Não é apenas ganhar pouco. Não é apenas gastar muito. É viver em um modelo onde cada aumento de renda é rapidamente ocupado por um novo custo fixo. A pessoa ganha um pouco mais e troca de carro. Ganha um pouco mais e muda de apartamento. Ganha um pouco mais e aumenta o padrão dos restaurantes. Ganha um pouco mais e parcela uma viagem. Ganha um pouco mais e assume novas assinaturas, novos compromissos, novas obrigações. Então a renda sobe, mas a liberdade continua no mesmo lugar. Ou pior, diminui, porque agora a vida custa mais caro para ser mantida. Antes a pessoa precisava de menos para sobreviver. Agora precisa de mais para sustentar a versão de si mesma que construiu. Essa é a prisão do padrão de vida. E ela é uma das maiores destruidoras da classe média. Não porque conforto seja errado. Conforto é bom. Morar melhor é bom. Comer melhor é bom. Viajar é bom. Comprar coisas úteis é bom. O problema não é o conforto.
O problema é financiar conforto antes de construir base. O problema é subir o padrão de vida antes de subir o patrimônio. O problema é comprar símbolos de riqueza antes de comprar ativos. Pai rico, pai pobre ensina que ativo é aquilo que coloca dinheiro no seu bolso e passivo é aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Mas a classe média foi ensinada a chamar muitos passivos de conquista. Carro financiado vira conquista. Casa acima da capacidade vira conquista. Cartão cheio vira vida normal. Parcela vira planejamento. Dívida vira acesso. Aparência vira progresso. E, pouco a pouco, a pessoa entra em uma vida que parece confortável, mas que precisa ser alimentada todos os meses. Se parar de trabalhar, tudo ameaça cair. Se perder renda, tudo treme. Se aparece uma emergência, o castelo mostra que era feito de parcelas. Isso não é riqueza. É fragilidade com boa aparência. E talvez essa seja a frase mais dura para a classe média. Muita gente não está enriquecendo. Está apenas sofisticando a própria fragilidade. E essa sofisticação da fragilidade é perigosa porque ela engana. Ela faz a pessoa acreditar que está avançando porque sua vida parece melhor. Mas uma vida melhor não é apenas uma vida com mais coisas. Uma vida melhor é uma vida com mais controle, mais margem, mais paz, mais capacidade de escolher, mais distância do desespero. Se a sua vida ficou mais cara, mas sua liberdade não aumentou, talvez você não tenha subido de nível. Talvez apenas tenha construído uma prisão mais confortável. E essa prisão é difícil de perceber porque ela se parece com sucesso. O carro na garagem parece sucesso. O apartamento decorado parece sucesso. O celular novo parece sucesso. A viagem parcelada parece sucesso. O restaurante no fim de semana parece sucesso. A roupa boa parece sucesso. Mas se tudo isso depende de uma fatura cada vez maior, de um salário que não pode falhar, de um emprego que você não pode perder e de uma reserva que nunca existe, então talvez não seja sucesso. Talvez seja apenas consumo sustentado por risco. Essa é a diferença entre parecer rico e estar ficando rico. Parecer rico exige gasto. Ficar rico exige retenção. Parecer rico exige aprovação. Ficar rico exige silêncio. Parecer rico aumenta custo. Ficar rico aumenta margem. E a classe média foi convencida de que parecer rico é o mesmo que vencer. Essa é a armadilha emocional. Porque ninguém quer se sentir para trás. Ninguém quer olhar ao redor e sentir que todos estão vivendo melhor. Ninguém quer parecer fracassado. Ninguém quer ser o único que não viaja, não troca de carro, não compra, não participa, não acompanha. Então a pessoa entra em um jogo silencioso de comparação. Não é uma comparação declarada. Ninguém chega e diz: estou comprando isso porque preciso provar que minha vida deu certo. Mas no fundo, muitas decisões são tomadas por esse motivo. Compra-se para pertencer. Parcela-se para acompanhar. Gasta-se para não ficar de fora. Troca-se algo que ainda funcionava porque parecia velho demais perto do padrão dos outros. E aos poucos, a vida financeira deixa de ser guiada por estratégia e passa a ser guiada por plateia. A pessoa trabalha para sustentar uma imagem que talvez nem tenha escolhido de verdade. E isso é destrutivo, porque a plateia nunca paga a fatura. Quem elogia seu carro não paga o financiamento. Quem curte sua viagem não paga a parcela. Quem admira sua roupa não paga o cartão. Quem diz que sua casa ficou bonita não paga a manutenção. Quem acha sua vida interessante não vive a ansiedade que sobra depois. A conta sempre volta para você. E quando a conta volta, ela não quer saber se a compra foi aprovada socialmente. Ela só quer ser paga. Esse é um dos motivos pelos quais a classe média está tão cansada. Não é apenas trabalho. É o peso de sustentar um padrão que parece obrigatório. Um padrão onde tudo precisa ser minimamente bonito, minimamente atualizado, minimamente apresentável, minimamente compatível com o grupo, e esse minimamente custa caro. Custa porque não termina. Sempre existe algo a melhorar. Sempre existe algo a trocar. Sempre existe um novo lugar para ir. Sempre existe uma nova versão. Sempre existe alguém vivendo um padrão acima. E se a sua régua de felicidade está no padrão dos outros, você nunca chega. Porque sempre haverá alguém com mais renda, mais carro, mais casa, mais viagem, mais aparência, mais tempo, mais liberdade. A classe média se perde quando tenta vencer um jogo de status usando o dinheiro que deveria estar construindo segurança.
Essa talvez seja uma das maiores destruições invisíveis de 2026. Não é só inflação de preços, é inflação de expectativas. O padrão considerado normal ficou caro demais. Hoje parece normal ter assinatura de tudo. Parece normal trocar de celular com frequência. Parece normal comer fora várias vezes. Parece normal comprar parcelado. Parece normal viajar mesmo sem reserva. Parece normal financiar um carro que compromete uma parte absurda da renda. Parece normal viver com o cartão sempre ocupado. Mas normal não significa saudável. Muita coisa é normal porque muita gente está presa no mesmo erro. Dívida normalizada continua sendo dívida. Aperto normalizado continua sendo aperto. Falta de reserva normalizada continua sendo vulnerabilidade. Estresse financeiro normalizado continua destruindo a vida por dentro. Pai rico, pai pobre nos dá uma lente para enxergar essa normalidade com mais clareza. A pergunta não é: todo mundo faz? A pergunta é: isso coloca dinheiro no meu bolso ou tira dinheiro do meu bolso? E mais ainda, isso aumenta minha liberdade ou aumenta minha dependência? Essa pergunta, se feita com honestidade, desmonta muitas decisões da classe média. Um carro pode ser útil, mas o financiamento pode ser uma âncora. Uma casa pode ser importante, mas uma prestação acima da capacidade pode ser uma prisão. Uma viagem pode ser maravilhosa, mas uma viagem parcelada que rouba sua paz por meses pode ser fuga, não felicidade. Uma compra pode trazer conforto, mas se ela elimina sua margem, talvez tenha custado mais do que parece. O problema não está no objeto. Está na função que ele ocupa na sua vida. Um carro pode ser ferramenta ou troféu. Uma casa pode ser base ou vaidade. Um cartão pode ser meio de pagamento ou extensão falsa da renda. Uma compra pode ser necessidade ou anestesia emocional. Quem não entende essa diferença vira presa fácil. E a classe média virou o grande alvo do sistema porque ela tem alguma renda, algum crédito, algum desejo de ascensão e muita pressão para parecer que está vencendo. Ela não é pobre o bastante para consumir apenas o básico, mas também não é rica o bastante para consumir sem consequência. Então fica no meio, com renda suficiente para se endividar, mas sem patrimônio suficiente para se proteger. Essa é uma posição perigosa, porque o sistema oferece acesso antes de oferecer educação, oferece cartão antes de ensinar juros, oferece financiamento antes de ensinar custo total, oferece limite antes de ensinar margem, oferece parcela antes de ensinar liberdade, oferece consumo antes de ensinar ativos. E quando a pessoa percebe, sua renda já está comprometida antes mesmo de cair na conta. O salário chega, mas não é mais dela. Uma parte já pertence ao banco, outra parte pertence ao cartão, outra parte pertence ao financiamento, outra parte pertence às assinaturas, outra parte pertence às parcelas antigas, outra parte pertence aos juros de decisões passadas, e o que sobra, sobra pouco, às vezes sobra nada, e ainda assim, por fora, parece que a pessoa tem uma boa vida. Esse é o ponto mais cruel. A classe média muitas vezes não está sem dinheiro porque não recebe. Está sem dinheiro porque o dinheiro já chega capturado, capturado por compromissos que pareciam pequenos quando foram assumidos. Uma parcela pequena aqui, uma assinatura ali, um financiamento longo, um cartão parcelado, uma compra em 10 vezes, uma taxa, juros, um upgrade de padrão, e cada coisa parece administrável sozinha, mas juntas elas formam uma corrente, não uma corrente de ferro visível, uma corrente de boletos. E uma corrente de boletos prende tanto quanto qualquer outra, porque ela limita suas escolhas. Você não pode sair do emprego ruim, não pode arriscar uma transição de carreira, não pode recusar uma condição abusiva, não pode passar um mês estudando, não pode fazer uma pausa, não pode dizer não, porque a vida precisa ser paga, e quando sua vida custa mais do que sua margem permite, você perde liberdade. Esse é o verdadeiro preço do padrão de vida inflado. Não é apenas dinheiro, é opção. A classe média está sendo destruída porque está trocando opções futuras por conforto presente sem perceber. E quando uma pessoa perde opções, ela pode até continuar consumindo, mas para de escolher de verdade. E quando uma pessoa para de escolher de verdade, ela começa apenas a manter. Mantém o carro, mantém a casa, mantém o cartão, mantém o padrão, mantém a aparência, mantém o emprego, mantém a rotina, mantém a ansiedade,
mas não constrói liberdade. Essa é uma das formas mais silenciosas de empobrecimento da classe média. Não é empobrecimento apenas no extrato, é empobrecimento de possibilidades. A pessoa até recebe dinheiro todos os meses, mas não consegue mudar nada. Quer sair de uma empresa ruim, mas não pode. Quer estudar algo novo, mas não tem tempo nem margem. Quer empreender, mas qualquer risco parece impossível. Quer investir, mas o dinheiro já está comprometido. Quer descansar, mas precisa fazer hora extra. Quer viver melhor, mas precisa pagar a vida que já construiu. Então ela chama isso de maturidade. É a vida adulta. Todo mundo vive assim. Conta faz parte. Dívida é normal. Trabalhar muito é assim mesmo. Um dia melhora, mas muitas vezes não melhora. Porque a estrutura está desenhada para continuar apertando. Se a renda aumenta, o padrão aumenta. Se entra dinheiro extra, ele vira consumo. Se sobra um pouco, aparece uma compra. Se a fatura alivia, o limite vira convite. Se uma dívida acaba, outra começa. E a pessoa nunca sai do ciclo. Esse é o ponto em que a classe média precisa entender uma coisa que parece dura. Não basta ganhar dinheiro, é preciso capturar dinheiro. Capturar significa fazer uma parte ficar, não passar pela conta, não circular por alguns dias, não virar parcela, não virar aparência, ficar, porque o dinheiro que não fica não constrói nada, ele apenas sustenta uma máquina. E talvez a grande pergunta para a classe média em 2026 seja: o seu dinheiro está construindo patrimônio ou apenas mantendo o seu padrão? Essa pergunta incomoda. Porque muita gente percebe que trabalha há anos, ganhou dinheiro durante anos, talvez tenha aumentado renda, talvez tenha melhorado de cargo, talvez tenha se esforçado muito, mas quando olha para o patrimônio real, vê pouco, pouca reserva, poucos ativos, pouca liberdade, pouca margem, pouca tranquilidade. E isso dói porque o esforço foi real. A pessoa não foi preguiçosa, não ficou parada, não deixou de trabalhar. Mas esforço sem direção financeira pode virar apenas combustível para uma vida cara. E uma vida cara não é necessariamente uma vida rica. Essa é uma das maiores confusões da classe média. Confundir renda com riqueza. Renda é o dinheiro que entra. Riqueza é o dinheiro que fica e trabalha por você. Renda paga o mês. Riqueza compra liberdade. Renda pode desaparecer se você parar. Riqueza continua existindo mesmo quando você descansa. A classe média costuma focar na renda porque é o que aparece primeiro. Promoção, aumento, salário melhor, cargo melhor, bônus, comissão. Tudo isso é importante. Mas se toda renda nova vira custo novo, ela não muda sua posição, apenas muda o tamanho da engrenagem. Antes você corria em uma esteira pequena. Agora corre em uma esteira maior, mas continua correndo. Pai rico, pai pobre ensina que o objetivo não é apenas ganhar dinheiro, mas fazer o dinheiro trabalhar por você. Só que isso exige uma decisão que a classe média evita: viver abaixo da própria renda por tempo suficiente para formar ativos. E essa frase parece simples, mas é uma afronta à cultura atual, porque a cultura atual diz o contrário. Se você ganhou mais, mostre. Se você subiu de cargo, melhore o carro. Se você começou a ganhar melhor, mude o padrão. Se você trabalhou muito, se recompense. Se você tem limite, use. Se cabe na parcela, compre. Tudo empurra a pessoa para converter renda em aparência. Mas quem constrói riqueza precisa converter renda em patrimônio. E isso exige suportar parecer menos rico do que poderia parecer. Essa talvez seja a parte mais difícil, porque construir patrimônio no começo é invisível. Ninguém vê sua reserva. Ninguém vê o dinheiro que você não gastou. Ninguém vê o ativo comprado com disciplina. Ninguém vê a dívida que você decidiu não fazer. Ninguém vê a compra que você adiou. Ninguém vê a paz que você comprou ao não parcelar. Mas todo mundo veria o carro, veria a roupa, veria a viagem, veria o restaurante, veria o celular novo. Então a classe média é colocada diante de uma escolha: comprar aplauso agora ou comprar liberdade depois. E a maioria escolhe o aplauso sem perceber. Não porque seja fraca, mas porque foi treinada assim. Desde cedo, muita gente aprende que vencer é mostrar sinais externos de vitória: a casa, o carro, a roupa, a faculdade, o cargo, a viagem, o bairro, o restaurante, o estilo de vida. Pouca gente aprende que vencer pode ser ter poucas dívidas,
boa reserva, baixo custo fixo, ativos crescendo e paz para tomar decisões. Isso parece menos emocionante, mas é muito mais poderoso. Porque quando a crise vem, quem tem aparência descobre que a aparência não paga boleto. Quem tem margem respira. E em 2026, a palavra-chave para a classe média é essa: margem. Quem não tiver margem vai sentir tudo com mais força. O aumento do mercado, a alta do aluguel, o custo do carro, a fatura do cartão, a instabilidade no trabalho, a emergência familiar, a queda de renda, a despesa médica, a oportunidade perdida, tudo pesa mais em uma vida sem margem. Uma pessoa com margem enfrenta o problema. Uma pessoa sem margem é engolida por ele. Por isso, a destruição da classe média não acontece quando o salário acaba. Ela começa antes. Começa quando todo o salário já tem destino antes de chegar. Começa quando o custo fixo fica alto demais. Começa quando a reserva deixa de ser prioridade. Começa quando o cartão vira complemento de renda. Começa quando a pessoa chama dívida de estratégia. Começa quando cada aumento de renda vira nova obrigação. E quando percebe, ela não tem mais vida financeira. Tem apenas fluxo de pagamento. Dinheiro entra para sair. Esse é o estado mais perigoso, porque parece movimento, mas não é progresso. É como uma empresa que vende muito, mas não tem lucro. Movimenta dinheiro, paga fornecedor, paga funcionário, paga aluguel, faz propaganda, cresce por fora, mas no fim não sobra nada. Uma pessoa pode viver do mesmo jeito. Recebe salário, paga cartão, paga carro, paga casa, paga assinatura, paga mercado, paga juros, paga lazer, paga tudo. Mas no final não sobra patrimônio. E uma vida sem sobra é uma vida sem construção. Por isso, se a classe média quiser escapar, precisa parar de perguntar apenas: quanto eu ganho? E começar a perguntar: quanto da minha renda vira liberdade? Porque o que vira liberdade é o que sobra depois do consumo, depois das obrigações, depois do status, depois das pressões sociais. Se nada vira liberdade, a renda está apenas alimentando uma prisão mais cara. E essa prisão mais cara é difícil de abandonar porque ela se disfarça de conquista. A pessoa olha para tudo que comprou e pensa: eu trabalhei por isso. E é verdade. Ela trabalhou. Mas a pergunta não é apenas se você trabalhou para comprar. A pergunta é se aquilo que você comprou também trabalha por você. Porque esse é o ponto que pai rico, pai pobre, tenta colocar na cabeça das pessoas. O dinheiro que você ganha pode seguir dois caminhos. Ele pode ir para coisas que exigem mais dinheiro de você. Ou pode ir para coisas que, com o tempo, devolvem dinheiro, liberdade, tempo ou segurança. A classe média geralmente escolhe o primeiro caminho sem perceber. Compra coisas que exigem manutenção. Assume compromissos que exigem renda constante. Aumenta custos que exigem mais trabalho. Constrói um padrão que exige presença diária na corrida dos ratos. E depois se pergunta por que trabalha tanto e continua sem sair do lugar. A resposta é simples, mas dolorosa. Porque o dinheiro está sendo usado para sustentar passivos, não para construir ativos. E aqui não estamos falando apenas de investimentos complexos. Ativo no começo pode ser uma reserva. Pode ser uma habilidade que aumenta sua renda. Pode ser uma dívida cara eliminada. Pode ser uma ferramenta que melhora seu trabalho. Pode ser uma carteira pequena de investimentos. Pode ser conhecimento aplicado. Pode ser um custo fixo menor. Qualquer coisa que aumenta sua margem, sua renda, sua segurança ou sua liberdade está te colocando em uma posição melhor. Mas a classe média foi condicionada a ignorar essas coisas porque elas não brilham. Uma reserva não brilha. Uma dívida quitada não brilha. Um custo fixo reduzido não brilha. Uma habilidade estudada à noite não brilha. Um investimento pequeno e constante não brilha. Mas essas coisas constroem. E o que destrói a classe média é justamente essa troca. Ela escolhe o que brilha no curto prazo e adia o que constrói no longo prazo. Só que o longo prazo chega. E quando ele chega, ele cobra. Cobra da pessoa que passou anos ganhando razoavelmente bem, mas nunca formou reserva. Cobra da pessoa que sempre parcelou, mas nunca investiu. Cobra da pessoa que comprou conforto, mas não comprou liberdade. Cobra da pessoa que sustentou uma imagem, mas não construiu uma base. E essa cobrança costuma vir em forma de cansaço. Cansaço de trabalhar e não ver progresso. Cansaço de ganhar e não sobrar. Cansaço de depender de aprovação no crédito. Cansaço de torcer para nada quebrar.
cansaço de estar sempre perto demais do limite. Esse é um dos sintomas mais claros da destruição da classe média. O limite virou modo de vida. Limite no cartão. Limite no orçamento. Limite na paciência. Limite na energia. Limite no tempo. Limite emocional. A pessoa não vive com folga em nada. E quando não existe folga, não existe estratégia. Porque estratégia exige espaço. Espaço para pensar. Espaço para esperar. Espaço para negociar. Espaço para recusar. Espaço para errar pequeno sem quebrar tudo. A classe média sem margem vive reagindo. Reage ao boleto. Reage à fatura. Reage ao aumento do mercado. Reage ao chefe. Reage ao banco. Reage à emergência. Reage ao algoritmo que vende uma vida melhor em 12 parcelas. E quem vive reagindo raramente constrói. Construção exige intenção. Exige sentar e dizer: meu dinheiro vai ter um destino antes que o mundo decida por mim. Porque, se você não decide o destino do seu dinheiro, alguém decide. O banco decide. A loja decide. O aplicativo decide. O cartão decide. A propaganda decide. O grupo social decide. A ansiedade decide. O cansaço decide. E no fim do mês, você olha para trás e não sabe exatamente onde foi parar. Esse é um sinal gravíssimo. Quando a pessoa não sabe para onde foi o dinheiro, ela não está administrando a vida financeira. Ela está apenas assistindo ao dinheiro passar. E dinheiro que passa sem direção vira combustível do sistema. Por isso, uma das primeiras formas de escapar da destruição da classe média é recuperar consciência. Não é glamouroso, mas é necessário. Você precisa saber quanto custa a sua vida. Não quanto você acha que custa. Não quanto deveria custar. Não quanto você gostaria que custasse. Quanto custa de verdade? Moradia, mercado, transporte, dívidas, assinaturas, cartão, lazer, juros, compras pequenas, ajuda familiar, delivery, aplicativos, parcelas, imprevistos que se repetem tanto que já deixaram de ser imprevistos. Quando você coloca tudo no papel, a fantasia acaba, e talvez doa. Talvez você perceba que sua vida está cara demais para a sua renda. Talvez perceba que está pagando por coisas que nem valoriza. Talvez perceba que o cartão virou uma segunda folha de pagamento. Talvez perceba que sua renda não é baixa demais para tudo, mas está dispersa demais em coisas que não constroem nada. Essa clareza é desconfortável, mas é libertadora. Porque aquilo que você não mede controla você pelas costas. A fatura que você evita controla você. A dívida que você não lista controla você. O gasto que você minimiza controla você. O padrão de vida que você não questiona controla você. E a classe média precisa parar de ser controlada por coisas que ela mesma normalizou. A segunda forma de escapar é quebrar a lógica do aumento automático de padrão. Essa é talvez a mais importante. Sempre que a renda subir, uma parte da diferença precisa virar liberdade antes de virar consumo. Se você ganha R$500 a mais e transforma os R$500 em novo gasto, nada mudou. Se ganha R$1.000 a mais e cria R$1.000 de novas obrigações, nada mudou. Se recebe bônus e usa tudo para compensar frustração, nada mudou. O dinheiro entrou, fez barulho e foi embora. A renda nova precisa ter uma missão. Uma parte para reserva. Uma parte para quitar dívida ruim. Uma parte para investir. Uma parte para desenvolver habilidade. E só depois uma parte para melhorar padrão. Essa ordem muda o destino da classe média. Porque não se trata de nunca viver melhor. Trata-se de não viver melhor de um jeito que destrói sua liberdade. Você pode subir o padrão, mas não antes de subir a base. Essa é a regra. Base antes de aparência. Reserva antes de luxo. Ativos antes de passivos. Margem antes de conforto caro. Liberdade antes de status. Parece simples, mas seguir isso exige coragem, porque você vai parecer mais lento do que os outros. Enquanto alguém troca de carro, você está montando reserva. Enquanto alguém parcela a viagem, você está quitando dívida. Enquanto alguém compra para mostrar, você está construindo algo que ninguém vê. No começo isso parece perda, mas é justamente o contrário. Você está comprando uma coisa que quase ninguém percebe até precisar. Opção. Opção de dizer não. Opção de escolher melhor. Opção de não entrar em dívida. Opção de esperar. Opção de mudar de rota. E opção é uma das formas mais puras de riqueza. A classe média foi ensinada a comprar objetos,
mas precisa aprender a comprar opções. E comprar opções é muito diferente de comprar coisas. Coisas podem ser úteis, coisas podem trazer conforto, coisas podem até melhorar a vida. Mas opções mudam sua posição no jogo. Opção é ter dinheiro guardado para não aceitar qualquer empréstimo. Opção é ter uma reserva para não entrar em pânico se perder renda. Opção é ter ativos para não depender apenas do salário. Opção é ter habilidade para conseguir renda em mais de um lugar. Opção é ter baixo custo fixo para conseguir respirar quando a vida aperta. A classe média se acostumou a comprar coisas que aumentam a obrigação, mas quem quer escapar precisa começar a comprar coisas que aumentam opção. Essa é uma virada de mentalidade. Antes de assumir um novo gasto fixo, pergunte: isso me dá mais liberdade ou exige mais liberdade de mim? Um carro mais caro talvez te dê conforto, mas pode exigir anos de trabalho a mais. Uma casa maior talvez dê orgulho, mas pode exigir uma prestação que tira sua margem. Uma assinatura a mais talvez pareça barata, mas pode ser só mais uma pequena fuga. Um padrão social mais alto talvez dê sensação de pertencimento, mas pode te obrigar a gastar para acompanhar pessoas que não pagam suas contas. A pergunta não é se você pode comprar. A pergunta é: o que essa compra vai exigir de você depois? Porque a classe média não é destruída apenas pelo que compra. É destruída pelo que precisa continuar fazendo para sustentar o que comprou. Precisa continuar em empregos ruins. Precisa continuar aceitando pressão. Precisa continuar vivendo sem pausa. Precisa continuar dizendo sim para horas extras. Precisa continuar adiando sonhos reais. Precisa continuar trabalhando para manter um estilo de vida que talvez nem traga tanta felicidade assim. Esse é o custo invisível do consumo. O preço aparece na etiqueta, mas o custo real aparece na sua liberdade. E em 2026, esse custo está cada vez mais alto porque o mundo aprendeu a transformar desejo em obrigação. Antes, muita coisa era luxo. Hoje parece necessidade. Antes, comprar algo caro exigia parar e pensar. Hoje a parcela suaviza a dor. Antes o consumo tinha mais fricção. Hoje o clique resolve. Antes, a comparação era com o vizinho. Hoje é com milhares de pessoas na tela. A classe média está sendo atacada por todos os lados. Pelo custo de vida real, pelos juros, pelo crédito fácil, pela propaganda, pela comparação digital, pela pressão de parecer bem, pela falta de educação financeira e pela própria dificuldade de admitir que talvez o padrão atual não caiba. Essa última talvez seja a mais difícil, porque reduzir padrão dói no orgulho. Dói admitir que o carro pesa, dói admitir que a casa ficou cara, dói admitir que a fatura fugiu do controle, dói admitir que aquela compra não foi tão inteligente. Dói admitir que você não está tão tranquilo quanto parece. Mas existe uma coisa pior do que admitir cedo. É continuar fingindo até a vida forçar você a admitir tarde. Quem ajusta por escolha sofre menos do que quem ajusta por crise. Essa frase precisa ser levada a sério. Se você percebe que sua vida está cara demais e decide reduzir, vender, cortar, renegociar, reorganizar, isso dói, mas devolve controle. Agora, se você espera até não conseguir mais pagar, até a dívida estourar, até o cartão bloquear, até o banco ligar, até a ansiedade dominar, o ajuste vem do mesmo jeito, só que com menos opção e mais sofrimento. A classe média precisa parar de tratar ajuste financeiro como derrota. Às vezes, reduzir o padrão é uma jogada de inteligência. Trocar um carro caro por um mais simples pode ser inteligência. Mudar para uma moradia que caiba melhor pode ser inteligência. Cortar gastos sociais que não fazem sentido pode ser inteligência. Parar de acompanhar o grupo pode ser inteligência. Adiar uma compra pode ser inteligência. Viver abaixo da renda pode ser inteligência. O problema é que muita gente vê isso como retrocesso. Mas retrocesso real é continuar andando para frente na aparência enquanto afunda por dentro. Às vezes, dar um passo para trás no consumo é dar 3 passos para frente na liberdade. Essa é a lógica que a classe média precisa recuperar. Porque a pessoa que reduz custos, cria margem, monta reserva e compra ativos, está ficando mais forte, mesmo que por fora pareça menos impressionante. E a pessoa que aumenta custos, perde margem, ignora reserva e acumula passivos, está ficando mais fraca, mesmo que por fora pareça mais bem-sucedida. Esse contraste é o coração de pai rico, pai pobre,